E aí, pessoal, tudo certo? Tive uma pausa aqui vou gravar um vídeo para vocês e mostrar a minha indignação, pessoal, com alguns engenheiros, principalmente engenheiros novatos que vão em obra, colocando qualquer culpa de alguma patologia para cima dos pedreiros, porque acha que o pedreiro entende pouco técnico, apesar de entender muito bem da parte prática, mas por não entender da parte técnica, então acaba tudo sobrando para o pedreiro. Então, o motivo da minha indignação, então, como estou no canteiro de obras e trabalho com obras, então eu vou trazer aqui, pessoal, por que eu não concordo com muita coisa que é dito, principalmente por engenheiros que estão começando agora. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de uma cortante, não importa nesse momento como eu cheguei nessa equação da cortante, e essa aqui é a equação do momento fletor. Então todo mundo sabe que é uma cortante, é o cisalhamento, aquela força que vai ali nos apoios, na reação da viga chegando no apoio com o pilar, e aqui o momento, que é a flexão, que as cargas que fazem na viga fazem uma flexão gerando um momento fletor. Então essa aqui é a equação da cortante e essa é a equação do momento. Então uma coisa, pessoal, é você dimensionar em software, outra coisa é a realidade das obras, como aquela estrutura se comporta mediante ali a execução prática. E muitas vezes não tem nada a ver com o que é feito no computador. Então alguns resultados, algumas patologias que vão acontecer em obras, é realmente por não conhecer como a estrutura vai trabalhar na prática. Então, quem está me assistindo aí, eu peço que me assista, alguns engenheiros vão entender o que eu estou falando. Então lá em geometria analítica, pessoal, quando eu tenho essa curva aqui, ó, e eu quero saber qual a inclinação dessa curva quando ela for zero, eu tenho aqui, ó, a minha taxa de variação, a minha derivada nesse ponto é nula. Ou seja, se eu quiser saber qualquer ponto da minha equação onde ela vai ser nula, no caso aqui a cortante, onde a minha cortante vai ser nula numa viga, eu igualo isso aqui a zero. Então quando eu igualo a minha cortante a zero, fica assim, ó, 0 é igual a menos 10x mais 25. Então eu passo toda essa equação para cá, ó, fica menos 10x mais 25 é igual a zero. Caiu numa equação do primeiro grau, onde menos 10x é igual, 25 passa para o outro lado, com sinal negativo, x é igual a menos 25, desculpa aqui, pessoal, a tremedeira, porque eu estou fazendo a conta com a mão e segurando com a outra, dividido por menos 10. E 25 dividido por menos 10 costuma dar o quê? 2,5. Opa! Então aqui eu sei que o gráfico da minha cortante está aqui, ó. Então o ponto que ela vai valer zero vai ser exatamente aqui, ó, no meio da viga. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto eu não vou ter esforço cortante. Então o esforço cortante vai estar maior aqui, ó, nos apoios, justamente onde eu tenho uma reação das cargas chegando com o pilar. Então se eu tenho uma viga aqui, pessoal, ó, uma viga aqui, e as cargas estão chegando aqui, ó, a reação maior vai para esse lado e vai para esse lado, porque as cargas tendem a descer pelo pilar. Se desce pelo pilar, eu tenho uma reação maior e a cortante é maior aqui, e é maior aqui, e zerando aqui no meio da viga. Exatamente o que a equação me deu. Agora o momento máximo. Como que eu quero saber do momento máximo? Como que eu quero saber de onde o momento fletor é zero? Na minha viga biapoiada. Eu igualo o meu momento a zero. Igualo o meu momento a zero, ó. Zero é igual a menos 5x ao quadrado mais 25x. Eu passo tudo para cá só para reorganizar a minha equação. Fica menos 5x ao quadrado mais 25x igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho o termo x e x em evidência. Coloco x em evidência. Então, menos 5x ao quadrado dividido por x dá menos 5x. Mais 25x dividido por x dá mais 25. Igual a zero. Se eu tenho um produto, pessoal, onde a multiplicação desse cara por esse vai dar zero, quer dizer que um dos termos aqui tem que ser zero. Ou x é igual a zero, ou menos 5x mais 25 é igual a zero. Resolvendo essa equação, fica menos 5x é igual, menos 25 passa para lá, trocando de sinal. Então fica x é igual a menos 25 dividido por menos 5. X é igual a 5. Então eu encontrei dois resultados para a minha equação do primeiro grau, do segundo grau. Duas raízes, raiz 0, né, ponto 0 e o ponto 5. Isso quer dizer o quê? Que em uma viga biapoiada, a gente tem isso aqui, ó, momento fletor máximo no centro e momento zero nos apoios. Então, se eu tenho uma viga de 5 metros, ó, 0 aqui e 0 nos 5 metros. Bateu.
Só que isso, pessoal, só vale para um cálculo computacional, no computador, bonitinho ali, tudo certinho. Quando você parte para a obra, isso aqui você pode jogar fora, amassa isso aqui e joga no lixo. Certo? Por quê? Porque o concreto armado que engenheiros projetam em obras é diferente do concreto da obra que se faz na vida real. E eu te provo. Por exemplo, eu tenho um pórtico aqui onde eu tenho pilar e viga. Quando o engenheiro calcula isso no software, pessoal, ele imagina que as paredes vão ser erguidas até aqui e aqui vai deixar um espaço para a viga deformar. Para quê? Para respeitar esse gráfico aqui, ó. A viga precisa deformar porque isso aqui é o quê? É uma flexão causada por essas cargas que estão chegando aqui, ó. Causa essa flexão, causa esse momento fletor e o momento fletor vai ser máximo aqui. Só que a partir do momento que eu construo, pessoal, tudo junto aqui, ó, e eu construo e ponho uma viga em cima da parede, eu estou dizendo o que para minha estrutura? Que essa viga agora ela não vai deformar. Então esse gráfico aqui ele não existe para a vida real. Ele existe só no computador. Para a vida real é isso aqui, ó. A parede está encostando na viga. Eu concretei a parede em cima da viga. Então não tem como essa viga trabalhar do jeito que está sendo aqui, ó. E aqui do mesmo jeito, o momento fletor aqui é zero? Nunca. Nunca será. Por quê? Porque eu concreto tudo isso aqui junto, ó. A viga está passando aqui, o pilar está passando aqui. Então quando eu concreto tudo junto, quando eu tiro essas escoras, a viga só não vai flexionar tanto que nem aqui porque eu tenho essa parede. Certo? E mesmo que se ela quisesse flexionar, eu teria uma rigidez aqui, ó, impedindo essa rotação, porque esse momento fletor quer dizer o quê? Que a viga está rotacionando. Se eu tenho uma viga aqui, ó, nesse ponto, ela tá, quando você aplica a carga, ela vai rotacionar aqui, o momento fletor, e ela vai tender a girar nesses apoios. Só que como é que ela vai girar se eu concretei aqui? Não tem como ela girar, pessoal. Então esse gráfico aqui, ele não é fidedigno com a realidade. Isso é só lá para o software. Então não adianta engenheiros novos pensarem que a estrutura vai trabalhar do jeito que ela é programada no software, porque não vai. E o gráfico da cortante? Pior ainda. Porque o gráfico da cortante é o seguinte, eu tenho as minhas cargas chegando aqui, ó, e as cargas tendem a ir para os apoios, para ir para a fundação, certo? Então se as cargas estão chegando aqui e tem que ter essa reação entre viga e pilar, ou seja, a viga querendo abaixar e o pilar reagindo para cima, onde eu vou ter uma cortante máxima aqui, e nula aqui no ponto. Só que a partir do momento que eu fiz uma parede embaixo da minha viga, não tem como essa viga querer enviar toda a carga para o pilar, não, ela vai enviar para a parede. Então não tem como esse gráfico de cortante também ser respeitado. E aí o que acontece? Começam a aparecer fissuras na minha parede, porque é uma parede de vedação, ela não foi feita para receber carga, certo? E aí uma parede que seria de vedação acaba trabalhando como se fosse uma alvenaria estrutural, totalmente carregada. E aí me vem e coloquem aqui, ó, uma verga, coloco uma viga aqui, certo? Coloco uma viga aqui eu tenho uma janela, e aqui o pessoal faz alvenaria, certo? A alvenaria tá aqui e coloca aqui, ó, uma armadura, uma verga ou uma contraverga, para fazer o quê? Para impedir aquela fissura. Só que aquela fissura, pessoal, que foi impedida lá no software, ela não considera como essa viga está deformando em cima dessa parede. Porque assim, aqui no concreto, no concreto armado que é projetado pelo engenheiro, essa viga nunca tocará nessa parede, então o peso que essa verga, essa contraverga vai ter que suportar é só o peso da parede. Mas a partir do momento que eu coloco uma viga para deformar em cima da minha parede, o carregamento que tiver aqui em cima vai passar para essa parede, que agora essa estrutura que eu coloquei aqui para combater essa fissura vai ter que resistir. E muitas vezes não é colocada armadura suficiente. Por quê? Porque eu pensei que o gráfico ia obedecer o gráfico de momento fletor, eu pensei que ia obedecer o gráfico da parede trabalhando livre da viga, mas não. A parede está trabalhando empurrando a parede. E muitas vezes essa armadura não é necessária, e muitas vezes você vê pedreiro falando, eu trabalhei com a verga, trabalhei com contraverga, e apareceu as fissuras a mesma coisa. Justamente por isso, porque a viga lá em cima está empurrando essa parede. Então, pessoal, foi só mais um desabafo, certo? Eu acho que em obras a gente tem que andar de mãos dadas com o engenheiro, com o projeto. Para quê? Para que todo mundo entenda, pessoal, o que está acontecendo. Entendeu? Então é muito diferente você projetar uma estrutura no software do que ela é realmente feita na realidade.